A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, mais uma vez, pela graça de Deus, estamos aqui para meditarmos na palavra do Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus. Eu vos convido a abrir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículos 30 e 31, que nos diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa, ou a tua família. Amados irmãos, nesta oportunidade, eu estarei falando sobre algo muito importante para todos nós, seres humanos, que é sobre a salvação. O que devo fazer para ser salvo? É algo muito importante para todos nós, para todos os seres humanos, para todas as pessoas, porque todos nós almejamos um dia morar no céu. Nós sabemos que a nossa vida aqui, neste mundo, ela é passageira, ela é como um vapor, diz Tiago, que aparece por um pouco e depois se desvanece. Ela aparece por um pouco e logo acaba, né? É como a erva, que às vezes de manhã está bonita, mas quando é à tarde já está seca, já morreu. Assim são os seres humanos. Então nós precisamos nos preocupar muito com a nossa salvação. Que o texto que nós acabamos de ler fala justamente sobre isso. É um carcereiro ali de Filipos que perguntou a Paulo e Silas o que ele deveria fazer para ser salvo. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. O homem, por natureza, é um ser religioso e, por esta causa, ele busca respostas em seus vários questionamentos. A grande pergunta é: será que estou salvo? E se não, o que devo fazer para ser salvo? É normal, é lógico, é salutar que todos querem ser salvos. Se nós perguntarmos a quem quer que seja para onde ele quer ir depois que morrer, para o inferno ou para o céu, todos vão responder que querem ir para o céu. Então, é lógico, é claro que todos querem ser salvos, porque para entrar no céu, precisa ser salvo. O termo condenação não é agradável. Ninguém em sã consciência escolhe a condenação. Todavia, para ser salvo, é preciso fazer alguma coisa. Sim, mas que coisa é essa que se deve fazer? É simples e, ao mesmo tempo, complicado para alguns. Sobre esta questão, Jesus falou em Marcos capítulo 16 e no versículo 16: quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Pode ser fácil crer, difícil é deixar o pecado e viver uma vida de renúncias. Porque crer em Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador é o que se deve fazer para ser salvo. Porém, esta fé implica em obediência
aos ensinamentos de Jesus. Não basta apenas crer, é necessário obedecer. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: nem todos que me dizem Senhor, Senhor vão entrar no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade, ou seja, somente aqueles que obedecem ao meu Pai que está no céu. No relato bíblico narrado pelo escritor Lucas, no livro de Atos, no capítulo de número 16, porque quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos foi Lucas, o mesmo escritor do Evangelho que tem o seu nome. O Evangelho segundo escreveu Lucas. O carcereiro desesperado, ele perguntou a Paulo e Silas: que é necessário que eu faça para me salvar? Talvez neste momento desta mensagem, muitos estão fazendo esta pergunta: é o que eu preciso fazer? É ter uma religião? É simplesmente ter uma religião? Frequentar uma religião? Não. No decorrer desta mensagem, eu estarei falando mais sobre isso, o que é necessário a gente fazer para obter a salvação. Então, quando aquele homem perguntou: o que é necessário que eu faça para me salvar? A resposta foi: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Atos 16, 30 e 31 é onde nós lemos. Simples, basta crer. Quando se deve pagar para ser salvo? Quanto se deve pagar para ser salvo? Nada, é de graça. O alto preço já foi pago por Jesus na cruz do Calvário. Agora é só crer e aceitar o plano da salvação que Deus nos oferece por Jesus Cristo, nosso Salvador. Jesus Cristo assumiu o meu e o seu lugar ali na cruz. Eu, você, nós que deveríamos estar pregados ali, mas Jesus Cristo assumiu o nosso lugar. Ele nos substituiu, foi para aquela cruz para ser pregado no nosso lugar, para nos conceder a salvação, a vida eterna. Jesus Cristo, com o seu sangue vertido na cruz do Calvário, ele nos comprou e ele pode remir e redimir a todos aqueles que o aceitar como Senhor e Salvador da sua alma. Não existe salvação em nenhum outro. O próprio apóstolo São Pedro, em Atos, capítulo 4, versículo 12, ele disse: em nenhum outro há salvação, porque nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus Cristo pode salvar. Nós não vamos encontrar salvação em nenhum outro. Deus enviou Jesus Cristo a este mundo, o seu Filho, o seu único Filho, para morrer no nosso lugar, para nos conceder a vida eterna. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, e no versículo 19, o apóstolo São Pedro disse assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então a gente precisa arrepender. Arrepender do quê? Arrepender dos nossos pecados, das nossas falhas, dos nossos erros, de tudo aquilo que nós cometemos de mal diante do nosso semelhante e também perante Deus. Nós precisamos nos arrepender. Precisamos viver em paz. Infelizmente, hoje nós sabemos que muitos que se dizem cristãos não vivem em paz. Muitas das vezes a gente encontra, eu já encontrei com várias pessoas pela rua que se dizem cristãs, mas nem me cumprimentar, pelo menos com um bom dia, não vou dizer a paz do Senhor,
mas pelo menos com um bom dia, ou um opa, ou um oi, a pessoa não cumprimenta. Faz da gente pior do que um animal, né? Então são pessoas que não se converteram, são pessoas que não nasceram de novo, são pessoas que precisam se converter, são pessoas que precisam ter um encontro com Jesus Cristo para receber dele a salvação, a transformação, a mudança de vida, a vida eterna que só Jesus Cristo pode nos conceder. Então, primeiramente, nós vimos que nós precisamos nos arrepender. Segundo, nós precisamos crer, a saber, aos Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10, diz assim: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então é necessário a gente arrepender e é necessário também a gente crer. E terceiro, é necessário a gente obedecer. Aos Hebreus, capítulo 5, versículos de número 8, capítulo 5, versículos 8 e 9, diz assim a palavra do Senhor: ainda que era filho, está falando de Jesus, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Está vendo? Então nós vemos aqui, por exemplo, que Jesus, ele é salvador daqueles que lhe obedecem, daqueles que obedecem a ele, obedecem a sua palavra. E, por último, primeiramente nós precisamos arrepender, depois crer, depois nós precisamos obedecer e, em quarto lugar, nós precisamos perseverar. Em Mateus capítulo de número 24, versículos 12 e 13, Jesus disse assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então é preciso perseverar até o fim para que a gente possa alcançar a salvação, a vida eterna. Aquele que for fiel até a morte, Jesus disse: dar-te-ei a coroa da vida. Então é preciso a gente obedecer a Deus, ser fiel a Deus e perseverar até o fim. Algumas coisas na vida nós podemos adiar e deixar para depois. Mas quando se trata da nossa salvação, a Bíblia nos aconselha que devemos nos decidir com urgência. Em 2 aos Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo de número 6 e versículo 2, o apóstolo São Paulo diz assim: porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Então, hoje é o dia da salvação, agora é o momento da salvação. Não podemos deixar para depois, porque o depois pode não chegar. Como não chegou para muitos, pode não chegar também para nós que estamos vivos, porque enquanto há vida, há esperança, mas nós não sabemos quando esta vida termina. Nós não sabemos quando ela se finda, e findou a vida, acabou a oportunidade. Depois que morreu, não adianta fazer mais nada. Não adianta orar, não adianta rezar, não adianta a missa de 7º dia, de 14 dias, de 21 dias, de 30 dias. Não adianta. Não adianta mais nada. Não adianta a gente pedir para Deus ter misericórdia daquela pessoa, porque aquela pessoa teve vida, né? Enquanto ela teve vida, enquanto ela estava viva, ela teve a oportunidade de se arrepender e de servir a Deus.
E se não aproveitou esta oportunidade, perdeu a oportunidade. Então, enquanto Deus nos dá vida, nós precisamos aproveitar esta oportunidade, porque o amanhã pode não chegar. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como no dia da tentação do deserto. Isso está em Hebreus capítulo 3, versículo 7 e versículo 8. Agora, não pense duas vezes, não vacile, aceite o plano da salvação, crendo em Jesus Cristo, aceitando-o como seu único e suficiente Salvador e Senhor da sua alma, da sua vida. E a sua vida será transformada pelo poder de Deus. Religião nenhuma pode salvar. Nem religião evangélica, nem católica, nem nenhuma outra poderá salvar. Quando Jesus veio a este mundo para nos salvar, já havia diversas religiões, já havia diversas crenças, diferente da que Jesus estava ensinando, diferente da que João Batista também ensinou, né? Tinha os saduceus, por exemplo, que pertenciam a uma crença que não acreditava na ressurreição, em ressurreição dos mortos, né? Não acreditava. Tinha os fariseus também, né? Os fariseus também eram legalistas e achavam que as pessoas teriam que ser 100% obedientes à lei, que coisa que é impossível, né? Que ninguém tem condições de obedecer, nem teve condições de obedecer à lei 100% como ela exigiu, né? A única pessoa que fez isto foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: nenhuma religião salva. Quem salva é Jesus Cristo. E para obtermos a salvação, é necessário arrependermos, é necessário crermos, é necessário obedecer e é necessário perseverar até o fim para que possamos alcançar a vida eterna para cada um de nós. Portanto, você que me ouviu, que Deus te abençoe, rique e abundantemente. Se você deseja aceitar a Jesus, onde quer que você estiver, faça isto aí agora. Dobre o seu joelho e confessa a Deus os seus pecados, confessa a Jesus Cristo os seus pecados, aceita Ele como Senhor e Salvador da sua alma, entregue a sua vida para Ele, deixa que Ele dirija os seus passos, deixa que Ele dirija o seu pensamento, enfim, que Ele dirija a sua vida por completo, 100%. Renuncie o mundo, renuncie o pecado, renuncie tudo aquilo que a palavra de Deus condena, para que você possa fazer a vontade de Deus. Deus vos abençoe, fique na paz do Senhor Jesus Cristo e até na próxima oportunidade, se Deus quiser. Mas não se esqueça de deixar aí o seu like, não se esqueça de ativar o sininho da notificação, né? Para quando nós postarmos aqui uma nova mensagem, você possa receber uma notificação no seu aparelho celular que nós colocamos aqui uma nova mensagem, né? Compartilhe também, se for possível, em nome do Senhor Jesus. Deus vos abençoe, fique na paz do Senhor Jesus Cristo e até na próxima oportunidade, se Deus quiser. Amém.